Nessa aula você vai aprender como o React funciona e entender para que serve cada um dos arquivos criados automaticamente pelo Create React App, usado na aula anterior. Eu abri aqui o nosso primeiro projeto e aqui eu estou usando o Visual Studio Code, que é um editor de código muito bom que eu recomendo, criado pela Microsoft. Eu reduzi aqui o tamanho da janela para que eu consiga ver ao mesmo tempo o navegador e o editor de código. Então tá aqui, tá o meu navegador aqui, o servidor ainda está desligado, mas daqui a pouco eu vou ativar para você ver tudo funcionando novamente. O primeiro arquivo que a gente tem aqui, ele se chama read.md e ele é um arquivo de documentação. Ele não é obrigatório para o funcionamento de um projeto React, mas é um formato de arquivo muito comum para projetos que são hospedados no GitHub. Então, se eu vier aqui no meu navegador, veja que eu tenho um exemplo aqui, né, de projeto do GitHub. Isso aqui poderia ser qualquer projeto. E sempre que eu tenho um arquivo readme.md, o GitHub exibe ele dessa forma. Então, ele renderiza aquele código lá escrito em Markdown, renderiza e mostra aqui para gente. Então, nesse caso, esse readme.md é um arquivo de documentação, que ele é interpretado pelo GitHub. Então você pode desconsiderar, se quiser pode até apagar ou pode alterar aqui, pode ficar à vontade. Mas ele não é essencial para o nosso projeto React. Aqui nós temos um arquivo muito importante que foi criado automaticamente também, que se chama package.json. Esse arquivo ele é usado pelo NPM para gerenciar toda a árvore de dependências do projeto. Então ele me mostra aqui o nome do projeto, a versão, se é privado, né, ou não. Se ele é privado, ele não vai estar disponível publicamente lá no repositório, né, do NPM. E aqui ele mostra as dependências. Estas dependências, quando elas são instaladas, elas ficam disponíveis aqui no node/modules, que é um diretório que tem todos os pacotes, todos os packages, né, que a gente viu em aulas anteriores, que ficam disponíveis no projeto aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, a dependência React-scripts. Então se eu vier aqui em Node Modules, que está ordenado, né, em ordem alfabética, eu vou encontrar esse pacote aqui, React-scripts. Então se eu vier aqui, o React-scripts. Então veja que isso aqui, né, é um pacote, é um package, que é uma dependência desse projeto aqui que foi criado automaticamente pelo Create React App. E isso acontece também com o React DOM, que está aqui, e acontece o mesmo com outras dependências também. Então veja aqui que eu tenho o React Scripts aqui, que ele também tem um arquivo package.json, que também tem outras dependências. Então ele gera, né, uma árvore de dependência. Então quando eu rodar aqui npm install, ele vai instalar o React Scripts e também vai instalar todas as dependências desse pacote aqui. E vai fazer o mesmo com todas as outras dependências. Para demonstrar esse gerenciador de dependências, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a pasta Node Modules, que está aqui. Então, eu vou clicar com direito e vou clicar em Delete. Apagar tudo. E vou apagar esse arquivo aqui também, package.lock.json. Não esse, vou apagar esse aqui com esse outro nome aqui que se chama lock.json. Então veja que agora eu não tenho, né, a pasta Node Modules, porém o NPM ele é inteligente o suficiente, esperto o suficiente para conseguir ver todas as dependências que tem aqui e consegue baixar novamente se eu usar o comando npm install. Então esse npm install ele vai ler o arquivo package.json, vai ver as dependências que estão aqui e vai instalar todas essas dependências e as dependências das dependências e assim por diante. Vai fazer uma árvore recursiva para instalar todas as dependências naquele diretório lá. Então vou instalar aqui npm install e veja que ele começa a baixar. Então ele está baixando aqui, né, todas as informações sobre os pacotes. E ele vai baixar todos aqueles packages aqui na pasta Node Modules. Eu vou acelerar um vídeo um pouco, né,
para que você veja a partir do final aqui, porque essa é uma operação que demora bastante, porque ele está acessando a internet e está baixando todos os arquivos e pacotes aqui. Então vou acelerar aqui. Veja que agora a instalação terminou e ele adicionou 1.682 pacotes de 800 repositórios, né, diferentes. Então é muito pacote, porque é o que eu te disse, né? Tem essas dependências diretas, mas essas dependências têm outras dependências. Por isso que é um número tão grande de pacotes. E veja que agora eu tenho aqui o diretório Node Modules com todos os pacotes, com todas as dependências. Então é para isso que serve o package.json, para fazer esse gerenciamento de dependências e também para controlar os comandos que eu posso usar no npm. Então veja aqui que eu tenho os scripts, né? Eu tenho o comando start, build, test e eject. Eu tenho esses 4 comandos aqui, eu poderia adicionar novos comandos também. Então eu posso executar esses comandos como? Usando o comando npm run start, build, test ou eject. Então vamos usar aqui o start para executar o nosso servidor, né, local, e rodar o nosso projeto React. Veja que agora ele está dando um start, né, no servidor de desenvolvimento. Então veja que agora eu tenho o projeto rodando aqui. Então essas são as duas principais finalidades do package.json. Gerenciador de dependências. Ele faz esse controle de scripts aqui. Então quando eu executo npm run start, ele chama o script React Scripts, que é uma dependência, né, que foi instalada aqui. Além disso, depois que eu instalei, né, usei o npm install, ele também criou esse arquivo aqui. Que esse arquivo ele faz o que? Ele consegue descobrir, né, quais são as versões atuais de todas as dependências, de todos os pacotes, e ele dá um lock, como se ele congelasse, né, para que seja possível, né, eu instalar de novo essas dependências com as mesmas versões. Então é uma forma de congelar no tempo as versões de pacotes, né, que esse projeto está usando aqui. Mas a princípio você não precisa se preocupar com esse arquivo aqui. Só saber, né, para que ele serve. Tá ok? Então continuando aqui, eu tenho o git ignore, que ele é um arquivo do Git, né? Que ele evite que quando eu envio meu repositório lá para o GitHub, quando eu der um comando git push, ele impede que eu envie alguns diretórios e alguns arquivos. Então ele evita, por exemplo, que eu envie o diretório build, que é o diretório que é criado depois que eu faço um deploy, né? Depois que eu crio um build do meu projeto e deixo os arquivos preparados para deploy. Então ele evita que eu envie esses arquivos, porque não faz sentido, né, eu fazer o controle de versão desses arquivos, porque eles vão sempre mudar. Então esse é o git ignore. Aproveitando aqui que eu já falei do build, eu vou executar aqui um outro comando, vou dar um Ctrl C aqui, e vou usar o comando npm run build, que ele vai criar um build, ou seja, todos os arquivos compilados para que eu possa subir em um servidor usando FTP ou outra ferramenta qualquer de deploy. Então vamos rodar esse comando aqui. E o que esse comando vai fazer? Ele vai acessar a pasta src, vai ler os arquivos que tem lá, que tem os meus componentes, a minha aplicação, e vai gerar o arquivo final, que seria HTML, CSS e JavaScript, que vai salvar tudo nessa pasta build aqui. Então veja que agora eu tenho uma pasta build também, com todos os arquivos compilados aqui. E essa pasta que você vai usar para enviar para o seu servidor para ser acessado pelos seus usuários. Você não envia a pasta src que está o seu código fonte, né? Então é essa pasta que você vai proteger lá no GitHub. Agora eu vou falar sobre a pasta mais importante do projeto, que é a pasta src. É aqui que vai ficar todos os arquivos que você criar, então todos os arquivos de componente, de start da aplicação. Esses arquivos todos ficam aqui na pasta src. Então, quando eu dou um npm run start, por exemplo, ele vai executar esse comando aqui, né?
que está aqui em Scripts e React, Scripts Start. E esse comando aqui desse pacote React Scripts, ele procura aqui dentro da pasta src, ele procura um arquivo chamado index.js, que é o primeiro arquivo a ser executado. Então é aqui que tudo começa. Eu vou explicar rapidamente, né, aqui como funciona, mas você não precisa se preocupar em entender tudo agora, porque a gente vai voltar nesse arquivo aqui em aulas futuras. Mas o que esse arquivo faz? Esse primeiro arquivo a ser executado e que depois acaba mostrando esse resultado aqui no navegador. Então nessa primeira linha eu estou usando aqui um import, que é um comando do ECMAScript 6, que ele importa o arquivo, né, que está no pacote React. Então aqui dentro da pasta Node Modules tem esse package aqui React, e eu estou chamando, né, eu estou importando esse objeto aqui React que está dentro desse package aqui. Então esse é para isso que serve o import. Eu faço o mesmo aqui com o React DOM, faço o import também. E aqui também, além de ser arquivos, né, de packages ou arquivos JavaScript internos, é possível também fazer o import no arquivo CSS. Então eu tenho aqui um arquivo .css que eu posso usar isso aqui para dar um import nesse arquivo. Então no meu caso aqui eu não vou querer importar o CSS, então eu posso vir aqui e vou tirar esse arquivo. Então veja que agora o meu projeto ele já mudou aqui. Veja que ele estava mostrando aqui, né? Ele já tirou alguns CSS aqui. Daqui a pouco eu vou tirar mais coisa para você entender melhor. Então tem aqui o app. Então eu vou importar o app do arquivo app.js, que é esse arquivo aqui. Então veja que aqui eu tenho, né, é código JavaScript, e eu tenho aqui um código diferente, que é o que a gente chama de JSX, que é uma forma de escrever JavaScript através de uma sintaxe muito parecida com HTML. Apesar disso aqui parecer HTML, na verdade é o JSX. Então, quando o React ele vai interpretar esse arquivo aqui, essa função JavaScript, esse retorno aqui ele transforma esse código que parece com HTML, ele transforma isso em código JavaScript. Eu vou te mostrar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então eu tenho aqui um interpretador Babel, que é o interpretador responsável, né, para transformar ECMAScript 6 em JavaScript comum e também transformar o JSX em JavaScript comum. Então se eu usar aqui um componente qualquer, vamos colocar aqui título. Então veja que não é um componente HTML comum, né? É um componente customizado, criado, né? Então eu posso fechar aqui tag título e veja que automaticamente ele transformou essa tag em um código JavaScript, que ele está criando um elemento, né, chamado título, né, da classe título, e passando um segundo parâmetro aqui. Eu poderia também passar aqui um valor, um texto qualquer dentro dessa tag. Veja que aqui ele já mudou, né, o JavaScript que é gerado. E eu poderia também passar um atributo aqui. Então vamos colocar aqui categoria esportes. E veja que ele também vai criando, né, o código JavaScript de acordo com esse JSX aqui, que é uma linguagem criada, né, baseada, é muito parecida com HTML, mas na verdade não é HTML. É um marcador, é uma linguagem de marcação que é transformada pelo React, é transformada em código JavaScript. Porque no final das contas tudo vira, né, os componentes eles viram sempre código JavaScript. Então, para você entender aqui, eu vou tirar esse código aqui, que parece o HTML, né? Eu vou tirar isso aqui e vou deixar apenas essa div aqui. Vou salvar esse arquivo. E veja que agora não apareceu nada aqui. Eu posso colocar um texto aqui. E agora o meu texto apareceu aqui. Eu não estou fazendo mais referência a logo, né? Então vou tirar isso aqui também.
Também vou tirar essa referência ao arquivo app.css. Então já estou limpando o arquivo para ficar mais simples de você entender. Então esse arquivo que eu excluí anteriormente, index.css, eu vou apagar porque a gente não vai usar. É simplesmente o arquivo que vem como padrão, né? Esse logo também eu não estou usando porque, né, eu desabilitei ali. E o app.css também eu não vou usar, então eu posso apagar aqui também. Então, recapitulando, quando eu rodei o comando npm start, ele subiu um servidor, que é o localhost na porta 3000. Esse servidor ele leu primeiro esse arquivo index.js, que importou as dependências, né, React e React DOM, e depois importou o componente que está criado, né, que foi criado, que é esse app.js aqui. E o que faz esse componente? Ele simplesmente está mostrando, nesse momento aqui, ele está mostrando a mensagem Olá Mundo. Depois eu vou entrar em detalhes, né, da sintaxe do componente, mas por enquanto você só precisa saber a ordem de execução dos arquivos aqui, tá? Então isso aqui é um vídeo, uma videoaula de introdução ao funcionamento do React. Não se preocupe, porque a gente vai voltar aqui para entender em detalhes como se cria um componente. A gente vai criar vários e vários componentes. Então ele chamou primeiro o arquivo, que seria como se fosse o index.html, né, que é um arquivo que é executado primeiro pelo servidor. E esse index.js, ele inseriu, né, as dependências aqui, e inseriu uma dependência própria, que é um componente app.js que eu criei aqui. Que não foi eu que eu criei, na verdade, né? Ele já vem como padrão no projeto criado pelo Create React App. Esse Service Worker aqui eu não vou usar por enquanto, então nem vou te explicar o que é, para não complicar. Vou apagar também. E vou apagar isso aqui também. Então vou deixar apenas o React Render, que ele vai fazer o que? Ele vai renderizar esse componente app que foi importado aqui. E vai renderizar e vai mostrar isso aonde? Vai mostrar dentro de um elemento que tem o ID root. E onde fica, né, esse elemento? Ele está dentro da pasta public, que eu tenho aqui o arquivo index.html, que é um arquivo que a gente geralmente não vai fazer muitas alterações, mas eu quero que você veja aqui que eu tenho um elemento aqui que tem o ID root. Tá vendo? Então ele tem esse ID aqui e ele vai colocar aqui dentro o resultado da renderização desse componente app aqui, que no caso aqui é Olá Mundo. Então basicamente é assim, né, que o React funciona. Então eu sempre vou ter esse React DOM Render aqui, que ele vai fazer a primeira inserção, né, que seria o primeiro componente, o componente principal da aplicação, né? Poderia ser outro nome aqui, mas ele é comumente chamado de app. E dentro desse componente aqui a gente pode chamar outros vários componentes. A gente vai ver mais para frente como fazer isso. Tá ok? Então vou salvar aqui. Então é basicamente assim que o React funciona. De forma, né, bem simplificada aqui. Então dessa forma, né, você já sabe para que serve toda essa estrutura de arquivo aqui. Aqui dentro do public eu não cheguei a falar, né, os outros arquivos. Então eu tenho os arquivos estáticos, né? Então eu tenho aquele index.html e tenho aqui o favicon, que seria esse ícone que aparece aqui em cima. E tem outros arquivos também de logo, que no caso aqui eu não estou usando mais, né? Vou até apagar. Tudo que eu não estou usando eu vou apagar. Vou apagar aqui também. Esses dois arquivos aqui. Esse robots é para SEO, não vou entrar em detalhes. Esse aqui também é usado. Vou deixar aqui por enquanto também. Mas é assim que funciona, né, o React. É essa estrutura inicial de arquivos. E aqui dentro do SRC a gente vai poder criar outros componentes. A gente pode criar pastas aqui também, né? Posso criar uma pasta aqui, componentes, por exemplo. E organizar todo o meu projeto aqui dentro da pasta componentes. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela é uma introdução aí para você entender, né, inicialmente como o React funciona. Mas é só uma primeira aula. A gente vai entrar em profundidade, né, para entender como criar componentes e importar componentes nos nossos projetos.
Na próxima aula, a gente vai criar o nosso primeiro componente do zero, né? O componente React. Então, não perca a próxima aula.